Tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Hoje a gente vai bater um papo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a ética no uso da inteligência artificial. Bom, desculpa, não me apresentei. Para quem não me conhece, meu nome é Celina Koshimizu, sou da FAICO, faço parte do time de soluções para parcerias e alianças globais, né, e venho trabalhando junto com a DOC, um dos nossos grandes parceiros aqui, para divulgar nossos produtos e construir novas soluções para o setor financeiro. Tá? E aí, a ideia de hoje é falar um pouquinho então de inteligência artificial e a ética no uso da inteligência artificial. Para começar, a gente fala inteligência artificial, machine learning, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, são coisas até independentes, né, se a gente falar assim. Machine learning seria o aprendizado da máquina em cima dos dados. Né? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando do comportamento da máquina a partir desse conhecimento que ela tem a partir dos dados. Então, tem a ver com ação, tem a ver com decisão, né, um comportamento mais esperado, um comportamento inteligente de humanos. Né? Mas são duas coisas que andam juntas, mas podem ser independentes. E por quê? O mercado financeiro já trabalha com inteligência artificial, né, e trabalha há muitos anos, porque traz eficiência, porque melhora a experiência do cliente, porque ajuda a tomar melhores decisões, decisões mais uniformes. Então, aqui só alguns exemplos, né, para citar, desde a avaliação de crédito, isso se pensar, a FAICO já há quase 70 anos criou o primeiro credit score, ou seja, começa a partir dos dados tomar decisões, né, com prevenção a fraudes. A gente pode dar um bom exemplo aqui de machine learning, com modelo de redes neurais, que vai aprendendo a partir do comportamento do cliente, vai entendendo o que é um desvio de comportamento ou não, e com o Falcon, que é um produto que a DOC oferece também, que é a inteligência artificial em si, quer dizer, é a partir dali do Falcon que a gente tem um sistema que toma decisões a partir dos dados. Né? Então a gente concilia aqui o machine learning, a inteligência artificial. E por aí vai, atendimento ao cliente, os bancos já vêm usando os chatbots para tentar dar um atendimento mais imediato, respostas rápidas, mais assertivas aos clientes. Investimentos em negociação, a gente tem otimização de carteiras, né, taxas e análise de dados, porque o machine learning vai permitir, ou permite, né, que uma grande quantidade de dados seja analisada e quando a gente vem agora com o Open Finance, que está crescendo cada vez mais, a gente vai ter muito mais dados para analisar. Então, muito mais importante seguir desenvolvendo aqui as técnicas de inteligência, de machine learning, né, e aplicação de inteligência artificial. Agora, para isso, a gente tem que pensar também em questões éticas. Né? E por quê? Justamente porque a gente consegue fazer um processo mais massificado, com um alcance muito mais abrangente, a gente tem um potencial de impacto muito significativo a partir dessas decisões que são tomadas, né, em cima dos dados. E aí entram assim, alguns riscos, que a ideia é falar um pouquinho desses riscos aqui, e dilemas éticos, né? Até que ponto assim, eu conheço um viés que pode ter dentro da minha base de dados, eu quero seguir utilizando isso para tomar a decisão ou não? Né? O que o meu modelo está trazendo como resultado? Está enfatizando uma situação que já existe ou eu consigo, de alguma forma, trabalhar a inteligência artificial para tentar tirar esse viés? E aí, como eu falei, na primeira coisa, a gente tem que entender, então, quais são os riscos, do que a gente está falando. A gente fala em mapear riscos, lógico, não dá para ser exaustivo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de categorias desses riscos, eu vou falar de cada um deles, tá? Coloquei aqui a referência, esta categorização eu puxei de um trabalho que foi feito por um grupo de riscos, está publicado no site da Wharton School. Para quem tiver interesse, depois tem a referência aí. Mas falando em cada um desses riscos,
né? Começando pelos dados, porque tudo vai partir daí. E aí, quando a gente fala em limitação de aprendizagem, o que é isso? Vamos pensar o seguinte, inteligência artificial, como eu falei, a máquina tomando um comportamento como o de um humano, mas ela tem a inteligência do humano? Faltam algumas coisas. Então, por exemplo, o julgamento, a capacidade de julgamento, a capacidade de contextualizar. Isso a máquina não tem. Vou pegar um exemplo aqui. Eu trabalhei num banco durante um tempo onde o mais comum, e lógico era o mais fácil, era conceder crédito para quem tinha emprego formal, para os assalariados. E aí é muito simples, né? Eu sei qual que é a renda, eu sei onde a pessoa trabalha, né? Eu tenho um histórico mais ou menos claro do que essa pessoa faz. Então, eu tenho talvez um histórico amplo de cadastro dessas pessoas, de como elas se comportam, e com isso eu posso criar um modelo que me ajuda a tomar decisão de para quem eu concedo crédito e quanto eu concedo de crédito. Mas aí, de repente, eu acordo, né, e vejo que o mundo é outro, o mundo é repleto de pessoas com trabalho informal, com uma renda que oscila ao longo do tempo. E como é que a máquina vai entender que o contexto de para quem eu estou oferecendo crédito mudou? O dado que ela conhece é de quem tem uma renda regular, né, um emprego com endereço fixo. Então, na hora que a gente muda o contexto, as decisões podem ser bem equivocadas. Então, quando a gente fala em limitação de aprendizagem, é isso. O modelo ele depende totalmente dos dados que a gente tem. E a inteligência artificial ela não vai saber fazer esse julgamento do contexto. E aí, como não falar da qualidade dos dados, né? Porque nesse exemplo que eu dei, naturalmente, os dados eram bons. Era todo o histórico de crédito que eu concedi ao longo de vários anos. O cadastro era certinho, a base estava organizada, tudo bem estruturado, só que para aquele novo contexto era uma base deficiente. Agora, poderia acontecer de nem ser uma base completa, isso acontece também. Então, lógico, se eu parto de uma matéria-prima ruim, o resultado não pode ser bom. Então, é uma primeira preocupação que a gente tem que ter. Agora, considerando que eu tenho os dados e eu conheço bem o contexto, eu sei que dá para trabalhar com aquela massa de dados, eu tenho que me preocupar, e aí, tanto antes do desenvolvimento como depois do desenvolvimento, com riscos de ataques. Assim, a questão de ataques cibernéticos, tudo isso a gente vê cada vez mais. Quando a gente fala no âmbito de modelagem, quais são as preocupações? A gente pode ter, por exemplo, um ataque onde a pessoa que está invadindo o seu sistema, através do modelo, consegue chegar nos dados que foram usados para o desenvolvimento do modelo. Você vai ter uma quebra de privacidade de dados, porque eu consigo, eventualmente, até checar se um determinado registro foi usado no treinamento dos dados ou não. E aqui eu tenho um problema sério com regulação, com a privacidade de dados. O data poisoning seria eu invadir, então, o seu sistema e contaminar os seus dados, de modo que, se o seu modelo se basear naqueles dados para um retreinamento, ele vai ter resultados enviesados. O adversarial attacks também, uma invasão nessa base de treinamento. Eu, por exemplo, tenho uma marcação ali na base de dados indicando o que é fraude, o que não é fraude. Um determinado contexto, nesse registro eu cheguei à conclusão que a transação é fraudulenta. E aí, a pessoa que ataca faz o quê? Fala, não, eu vou trocar uma parte desses registros que não são fraude, eu vou marcar como fraude. No retreinamento do modelo, o que vai acontecer? O modelo vai perder a capacidade de performance dele, porque ele está olhando uma variável resposta que foi adulterada. E, no limite, o próprio modelo pode ser extraído e, a partir do conhecimento do modelo, vamos dizer, um competidor desleal ou alguém que queira prejudicar a empresa pode usar essa informação contra a nossa própria empresa.
Agora, vamos dizer, superamos tudo isso, temos os dados, cuidamos, né, da privacidade, está tudo bem protegido. Nosso modelo, ele tem resultados confiáveis? Como é que eu olho para a saída desse modelo? Eu trouxe essa ilustração aqui justamente porque na hora que você olha de relance, você pode pensar, o que está acontecendo, né? A moça está caindo? Será que ela fez um penteado ali que tem bastante fixador e deixou o cabelo dela de pé? Ou pode ser uma fonte de ar ali, um ventilador por trás dela, né, jogando o cabelo dela para cima. Então, de relance, pode ser qualquer uma dessas opções, ou outras até. Mas na hora que você presta mais atenção na figura, o contorno do pescoço dela está bem definido. Não parece estar parada. Só que você olha as pontas dos cabelos, estão meio borrados, então parece em movimento. Ou seja, você presta um pouquinho mais de atenção, você já começa a tirar algumas conclusões. Provavelmente ela está parada e é um vento que está jogando o cabelo para cima. Quando a gente vê resultado de um modelo, poxa, se a gente só olhar superficialmente, vai olhar assim, como é que está a performance do modelo? Está discriminando bem? Não está? Eu vou conseguir aprovar mais? Tá bom, então vou aprovar mais, aparentemente eu vou ter menos risco, tá tudo bem, vamos seguir com esse modelo. Não, mas espera aí, será que essas informações estão corretas? Será que tem vieses que eu quero controlar, né? E aí, por exemplo, voltando ali na concessão de crédito, eu tradicionalmente só concedia crédito para uma determinada faixa etária, que era a faixa etária economicamente ativa, e aí comprovava a renda, então eu tenho todo esse perfil. Mas no meio da minha base, tinha lá um público, né, de estudantes sem renda comprovada, novinhos de idade, e aí quando eu vou analisar, eu falo, nossa, todo esse pessoal é aprovado com score altíssimo, o que aconteceu? Eles são excelentes pagadores, mas por que isso aconteceu? Porque na minha base, quando eu aprovei, eu tinha uma política restritiva que para aprovar um público com esse perfil, eu acabei colocando uma série de critérios que aprovou só a cereja do bolo, né? Então só quem era muito bom foi aprovado. Assim, na hora que eu olho para trás e tento modelar a partir desses dados, claro, eu tenho um viés. Será que eu quero realmente aprovar com toda essa voracidade esse público? Vamos olhar com cuidado. Agora, pode acontecer o contrário também, né? Eu nunca aprovei, eu desconheço, e aí como eu desconheço, eu não consigo aprovar e não aprovo nunca. Então, isso, por exemplo, num momento em que a gente fala tanto de inclusão financeira, se eu não tenho os dados para me subsidiar, né? E se eu modelo cegamente, não olho, não presto atenção para alguns vieses, eu vou falar em inclusão financeira, eu vou tentar lançar um produto talvez voltado para um público que normalmente não é atendido e eu não vou aprovar ninguém, né? E aí vem aquele questionamento, poxa, mas por que não está aprovando ninguém? Mas se você tivesse olhado com cuidado a saída do modelo, categorizado por aquilo que é relevante para a estratégia da empresa, você teria visto que tem um viés por conta. E aí, assim, não foi um problema técnico, foi uma questão de olhar realmente para matéria-prima, falar, poxa, esses dados não vão me ajudar por si só, né, aprovar esse público que eu quero. Eu tenho que, de alguma forma, calibrar isso, né? Então, aqui é a questão do viés. E aí, por fim, a questão da transparência. Porque, no final das contas, se a gente acredita cegamente no modelo, sai um score. Então, o que eu faço com esse score? Né? Acima de 650 eu aprovo, abaixo de 650 eu vou negar. Tá bom. E aí, na hora que a Celina foi lá pedir um financiamento imobiliário e foi negado, né, como é que você vai explicar para a Celina? Seu score era 550, você foi negada. Tá. E por que meu score é 550? Não, seu score deu 550, a inteligência artificial avaliou milhões de parâmetros e você não vai ter o financiamento imobiliário. Poxa, uma resposta ruim de se dar, né? Então, isso está de acordo com a imagem que sua empresa quer passar? É quase que intransigente, né? Como é que a gente faz para conseguir explicar, o seu score é 550 porque você tem
um histórico de, sei lá, relacionamento com o banco ainda muito curto, né? Você precisa movimentar mais sua conta corrente, começar a usar os produtos e aí você vai melhorando o seu score. Ah, tá, agora eu entendi, eu consigo mudar alguma coisa, né? Mas sem isso, a inteligência artificial avaliou milhões de parâmetros, não é uma explicação satisfatória. Então é uma preocupação que a gente tem que ter. E nessa linha, né, quando a gente fala em compliance, talvez você implantando um modelo sem esse olhar crítico, você esteja indo contra valores da sua própria empresa, né? Por exemplo, de não discriminar por condições sociais, por gênero, por idade. Então, é algo que tem que ser controlado e pode estar indo contra a regulação. E a regulação, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é muito forte, né? Todo mundo que tem um crédito negado tem o direito de saber por que foi negado. E aí, nos Estados Unidos, o score, praticamente o oficial é o FICO Score. Então, se chegar na FICO e perguntar, mas como é que eu faço para melhorar o score? Poxa, tem um direcionamento, tem uma explicação do porquê. Não é, mas você tem 450 pontos, você não vai conseguir mesmo. Não. Tem que ter uma explicação, tem que ter essa transparência e isso vai de acordo com a regulação também. E aí, como é que a gente trabalha isso? Não existe uma receita de bolo, não existe uma resposta correta, né? Agora, naturalmente, tem alguns passos que a gente pode seguir. Então, internamente, a equipe que está trabalhando no projeto, a equipe que desenvolve o modelo, é a primeira linha de defesa. É quem deveria já ter a consciência de olhar para os dados e se perguntar, poxa, tá completo, está fazendo sentido para o propósito que eu tenho aqui com este modelo, com que eu vou decidir a partir dele, né? Eu tenho as informações adequadas? A segunda linha de defesa é a linha de gestão dessa equipe, que vai fazer uma revisão do que está saindo de resultado. E a terceira linha de defesa é uma auditoria interna, é um grupo que está independente do negócio, olhando para, né, então tem um interesse apartado, né, realmente de criticar, entender o que está saindo de resultado, então tem essas linhas de defesa. Agora, vamos pensar o seguinte, você está dentro da mesma empresa, apesar de ser uma, talvez, área de negócios, a outra a área de auditoria, né, com um olhar um pouquinho diferente. Qual que é o perfil das pessoas que estão atuando nesse projeto? Como pensam essas pessoas? Todas fazem parte do mesmo círculo social, por exemplo? Porque se a resposta for sim, o que vai acontecer? Muito provavelmente tem uma gama de perguntas, né, que todo mundo vai acabar fazendo, né, em termos de crítica aos resultados, de falar, peraí, vamos entender se por faixa etária o resultado está ok, por gênero a resposta está ok, né, o resultado está ok, se eu não tenho discriminação por faixa etária, por etnia, por religião, enfim. Pode ser, agora pode ser que não. E você pensar num comitê de ética que envolva pessoas externas à empresa e, de preferência, um perfil muito diverso, vai ajudar, no mínimo, a levantar perguntas. Algumas vão falar assim, mas putz, a pessoa está fazendo pergunta que não faz sentido porque ela não entende do negócio. Opa! Mas pode ser que ela faça justamente a pergunta que vai te abrir os olhos e falar, mas eu não pensei nisso. Né? Tem um público aqui que, puxa, realmente eu nunca olhei para isso. Então, nesse aspecto, faz sentido ou trazer gente de fora ou realmente garantir que dentro da empresa haja pessoas que pensem diferente, que tenham um background diferente. Porque se veio todo mundo da mesma formação, né, a mesma escola, os mesmos livros, assistindo os mesmos treinamentos, vai chegar às mesmas conclusões. E aí a gente continua correndo alguns riscos. Quando a gente fala em ética, em valores, quanto mais discussão, quanto mais ampla essa discussão, mais a gente consegue mitigar riscos, né, e tomar melhores decisões. Afinal, é sobre isso que a gente está falando. E aí, por fim,
falar um pouquinho da FAICO, né? O que a FAICO já faz nesse aspecto. A FAICO já há algumas décadas, né, levanta essa bandeira da inteligência artificial responsável com modelos que sejam explicáveis, éticos e que tenham um processo auditável. Conversando com tudo isso que a gente acabou de ver aqui, né, em relação a preocupações que a gente tem que ter. O explicável, por quê? Porque é uma questão de respeito eu poder dizer para você que não é 450 só, não, é porque tem todo esse contexto aqui. Né? O auditável, porque no limite eu preciso realmente conseguir voltar e saber por que eu cheguei a essa conclusão, o que faltou. E mais para frente a gente melhora isso. E de fato, você conseguir olhar para tudo isso, né, interpretar e chegar à conclusão, de repente, que não, aqui eu posso estar tomando uma decisão muito enviesada, que vai reforçar uma situação que eu tenho. Por exemplo, eu não consigo dar crédito para quem tem renda, né, informal, para quem é trabalhador informal. Poxa, não consigo, vou continuar não conseguindo e vou reforçar isso, é isso que eu quero? Não, se o modelo está fazendo isso, esse modelo não serve. Então, volta para trás. Então, nesse sentido, a gente tem muita pesquisa, né, muita metodologia, e, inclusive com várias patentes, para poder garantir que a gente consiga tornar a inteligência artificial algo inteligível, né, e não uma caixa preta simplesmente. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção. Agora, se alguém quiser falar um pouquinho, comentar, perguntas. Bom, maravilha, pessoal. Muito obrigada.